Fala, boleiro, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mudanças na seleção brasileira para o jogo contra o Egito. E eu já tinha avisado vocês nos vídeos anteriores sobre essas mudanças. A gente vai estar vendo agora a entrevista do Ancelotti sobre as mudanças e a opinião dele sobre alguns jogadores. Então já se inscreve no canal, deixa o teu like e deixa aí a tua opinião. Quanto que vai ser Brasil e Egito? Dá para confirmar essas mudanças que a gente viu aparentemente nesses recortes do treino? Principalmente, vou deixar algumas mudanças para os meus colegas. Queria saber do Lucas Paquetá e do Igor Thiago, se eles entram de fato na equipe nesse jogo, nesse último amistoso contra o Egito. E se a entrada do Paquetá representa uma mudança no esquema, com 3 jogadores no meio campo, ou se não, se preserva o formato que o senhor vem utilizando nos últimos jogos? Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, Paquetá representa um jogador importante para nosotros porque tiene características diferentes de otros medios. Puede ser que sí, quiero testarlo, como quiero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os 4 na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Então o Ancelotti ele confirmou o Igor Thiago e o Paquetá no time titular para poder aí enfrentar o Egito e fazer novos testes. Eu tinha falado para vocês, né, como o Ancelotti falou, o Paquetá é um jogador diferenciado, com características diferentes dos outros jogadores. Foi o que o Carlos Ancelotti falou. Torcer pro Paquetá, galera, e bem, deixa o teu clubismo de lado agora, porque o Paquetá é o camisa 10 clássico que a gente precisa naquele meio de campo e precisa que ele jogue bem, porque não tem ninguém na seleção brasileira hoje que faz o que ele faz com a qualidade, o passe, tá? A triangulação, a visão de jogo, e ele ainda volta para marcar. E agora ele vai trazer também o Igor Thiago. Eu tinha falado para vocês que o Igor Thiago foi muito melhor que o Matheus Cunha, tá? Com todo respeito ao Matheus Cunha, o Igor Thiago tá à frente e também o Endrick tá à frente, tá? Para mim agora o Matheus Cunha deveria ser a terceira opção aí de ataque como centroavante. E ele falou na entrevista que o Igor Thiago tem mais porte físico. A gente vai dar uma olhada agora. Vou estar mostrando para vocês outros trechos, tá, da entrevista aqui do Ancelotti, onde ele fala exatamente sobre isso. Obviamente tu tens que ter conta do adversário, mas isto não é que vai mudar a nossa escalação, o nosso sistema, a nossa estratégia, tendo em conta as características dos adversários. Como disse, quero ver outra opção de equipe. Então, ele quer ver outra opção de equipe. No vídeo anterior ele tinha falado que o ataque com 4 jogadores estava consolidado, tá? Só que quando a gente jogou com o Panamá no primeiro tempo e a gente teve 4 jogadores muito aprofundados, o meio de campo deu espaço. Só melhorou depois que colocou um meio de campo ali para recompor, né, e deixou só 3, mas vamos ver, porque parece que às vezes o Ancelotti ele se contradiz. Então, a última possibilidade de fazerlo, vou fazerlo. O que queda claro, o sistema não cambia. O sistema é 4-4-2 e não vai cambiar. O sistema é só quando você não tem a bola, porque você não pode mirar o sistema quando tem a bola, porque nunca atacamos. Então ele confirma que nós vamos ter ali na linha de defesa, quando estivermos sem a bola, uma linha de 4, outra linha de 4 e 2 jogadores flutuando ali na marcação. Com 4,
Então é só defensivo, e defensivo é 4-4-2, não muda. Depois muda as características dos jogadores, porque se eu pongo Paquetá e não Luis Enrique, é claro que muda a posição de Paquetá com bola, porque sei perfeitamente que Paquetá não pode jogar extremo. E aí ele confirma que a questão do ataque da seleção vai depender muito do jogador. Então ele está dando uma liberdade para os jogadores jogarem dentro das características dele. Ele não está engessando um ataque ali e colocando o jogador para se virar dentro do sistema dele. E isso eu acho legal, porque ele está dando liberdade aos jogadores jogarem do jeito que eles gostam de jogar e melhor se desempenham. Então, o que ele falou, se entrar o Paquetá vai jogar ali mais pelo meio. Se entrar o Luis Henrique joga mais pela ponta. Então, o esquema de ataque, ele vai depender do jogador que entrar, tá? Então, isso é muito interessante, porque na medida com que for entrando o jogador, a gente já sabe mais ou menos o estilo que a seleção brasileira vai jogar. Entrou o Paquetá, vai ser uma seleção num 4-3-3 mais ofensivo, com uma chegada ali no jogador de trás. Entrou o Luis Henrique, vai ser mais ofensivo e vai expor mais a defesa no contra-ataque. Então, o Luis Henrique vai jogar ali, seriam jogando quatro pessoas, uma linha de 4, né? A verdade é essa, uma linha de 4 no ataque, porém, o contra-ataque é mais complicado e a armação fica com menos gente no meio de campo, gente. A gente viu ali contra o Panamá que quando populou mais pessoas, mais jogadores no meio de campo, o time ficou mais compacto, tá? Ficou menos espaçado. E eu vou ser sincero, não gostei daquele primeiro tempo com 4-2-4 atacando e eu tenho medo desse esquema. O Ancelotti, ele falou mais algumas coisas aqui na entrevista. Vamos ver aqui sobre o que ele falou sobre o Igor Thiago. Matteo é um jogador mais associativo com a equipe. Que tiene mucha calidad no posicionamiento, que tiene un golpeo muy fuerte. Thiago es un delantero totalmente diferente, muy potente, muy inteligente, muy forte na área. Então ele fala que o Matheus Cunha é um jogador de posicionamento. Com todo respeito, Ancelotti, eu sei que você está defendendo o cara, que você tem que honrar os seus jogadores, mas não dá para convocar um jogador só porque ele se posiciona bem, só porque ele corre bem e joga na Europa, entendeu? Tem que jogar atacante, quem é que mete gol? Atacante é gol. E o Igor Thiago aí tem provado isso e tá merecendo, junto com o Endrick, aí é a escolha de cada um. Vamos ver, torcer pro Igor Thiago ir bem, já que ele escolheu pelo Igor Thiago. Tem uma tendência a botar o Endrick aí no segundo tempo. Eu acho que o Endrick também merece. O Endrick merece uma segunda chance aí também no segundo tempo para concorrer com essa vaga com o Igor Thiago. É claro que o Igor Thiago, ele tem mais experiência, ele tem mais maturidade. Ele tá mais tempo ali na Europa. Então a tendência é que o Igor Thiago seja titular na Copa, tá? Não dá pra convocar um cara, Ancelotti, que só por posicionamento. Foi o que ele falou, o Matheus Cunha se posiciona bem, se movimenta bem, papapá, e o Igor Thiago não. O Igor Thiago tem um porte físico, o Igor Thiago é inteligente. Pô, então por que não botou o cara antes, pô? Enfim, vamos dar uma olhada aqui nas outras opiniões do Ancelotti nessa entrevista aí que ele deu hoje, e a gente vai estar passando aqui pelos trechos da entrevista do Ancelotti. Aproveita e já deixa teu like, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo para vocês atualizações da Copa. Tem características diferentes, jogaram muito bem na segunda parte contra Panamá. Não é que um jogador tem vantagem sobre outro. Tem características diferentes. Eu acho que combinam bem no jogo os dois, porque próprio por isso, porque eu acho que tem características diferentes. Ele tá falando aqui do Igor Thiago e do Endrick, né? Porque levantaram uma suposição se existe uma disputa de posição entre os dois. Ele tá falando que eles têm características diferentes e que cabe colocar os dois juntos no jogo, assim como ele colocou no segundo tempo contra o Panamá. Só que vamos lá, o Igor Thiago realmente ele tem mais presença de área, ele faz o pivô,
E o Endrick, ainda que ele chegue de centroavante, ele vem um pouquinho mais de trás. Só que vem pela parte do centro do campo. Então, o Endrick ajuda a popular ali a parte da intermediária adversária. E talvez isso tenha ajudado também contra o Panamá, junto com o Paquetá e Danilo Santos. Só que realmente, o Igor Thiago ele joga mais centrado. E é bom ter um camisa 9 ali centrado para fazer os gols. Agora, colocar os dois de titulares, aí eu não vejo quem poderia sair, porque a gente tem Vinícius Júnior de um lado, a gente tem Rafinha do outro, a gente tem aí no meio o Igor Thiago agora, o Endrick também, tem o Ryan pedindo passagem e tem o Luiz Henrique. Então assim, teria que sair o Rafinha e entrar o Endrick, mas só que tem o Ryan que tá voando, tem o Luiz Henrique que ainda pode ser que mostre um bom futebol contra o Egito. Então, na verdade, essa disputa pelo ataque, ela tá em aberta na seleção brasileira e vai se decidir amanhã, galera. Vai se decidir amanhã, porque é o último teste, como o Ancelotti falou. Então, vamos continuar vendo aqui a entrevista do Ancelotti. Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado, queremos não tomar riesgo com ele, creo que amanhã não vai jogar para recuperar bem e para ser preparado para o primeiro jogo. Bom. Então ele confirma aí que o Gabriel Magalhães vai ser titular na estreia da Copa do Mundo, só que não vai jogar contra o Egito, ainda está se recuperando da final da Champions. Acho que também é bom guardar um pouco a imagem dele. Ele é um menino extremamente qualificado ali para a zaga. Tem que ser titular mesmo, só não tem que bater pênalti, tá? Tem que ser titular, mas só não bota ele para bater pênalti. Ele e Marquinhos realmente estão à frente dos outros zagueiros. Então não precisa testar. A zaga titular é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Realmente é muito interessante preservá-los, porque realmente os outros zagueiros não estão à altura deles, tá? Então perder um jogador desse nível a essa altura seria muito arriscado, principalmente porque o sistema defensivo do Brasil ele não está na mesma qualidade que temos o ataque, né? Temos um dos melhores ataques do mundo, mas o sistema meio defensivo e defensivo ainda deixa muito a desejar, tá? Vamos ver aqui o que ele falou sobre o Neymar. Eu acho que a situação do Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual, creio que a final de semana amanhã vai fazer uma ressonância e depois da ressonância, se tudo sai bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Então o Neymar já pode treinar com o grupo na próxima semana. Muito provável de termos um coletivo na semana que vem com os 11 titulares que vão estrear na Copa do Mundo, com Neymar jogando entre os titulares. E o que vai depender? Vai depender justamente dessa ressonância, que deve dar tudo bem. Com certeza a ressonância vai sair tudo certo e Neymar vai estar pronto para fazer o seu primeiro coletivo aí com a seleção, né? E quem sabe aí estrear na segunda rodada. Isto é uma diferença muito, muito importante, porque tem tempo para treinar e tem tempo, eu acho que a equipe pode jogar com qualidade, treinando. Aqui o Ancelotti fala que com o tempo a seleção pode vir a jogar com qualidade. Essa primeira fase é uma primeira fase que não pode dar mole, só que a gente precisa aproveitar esse tempo desses 3 jogos para preparar a seleção brasileira para a verdadeira Copa do Mundo, que vai começar no mata-mata. Essa Copa do Mundo, a primeira fase, gente, ela é uma baba. Ela só tem, a maioria, seleção ali que não dá para bater de frente com as grandes seleções do mundo. Ou seja, é uma fase preparatória. É que nem aqui no Brasil, os campeonatos estaduais para depois disputar o brasileiro. Essa primeira fase é como se fosse um campeonato estadual, só vai pegar time ali pequeno. Na maioria, tá? E ainda vão passar os 8 melhores terceiros colocados, ou seja, de 12 grupos, 8 grupos vão passar 3 e eliminar só um.
Então, as chances são 90% aí, 95%, o Brasil vai passar. E aí sim, depois começa a Copa do Mundo. Ou seja, então ainda tem aí mais umas 2, 3 semanas de treinamento para a seleção brasileira pegar entrosamento e chegar forte na verdadeira Copa do Mundo, que vai ser no mata-mata. 2 dúvidas. Isso inclui o Everton, o goleiro, você vai utilizá-lo em algum momento nesse amistoso contra o Egito, e o Douglas Santos vai iniciar jogando? Obrigada. No he dado la escalación, mas al final la tenéis, ¿no? Everton va a jugar a segunda parte y Douglas empieza. ¿Falta algo? No. Confirmado aí, o Everton vai jogar amanhã, deve jogar o segundo tempo, e Douglas Santos também. Eu tô muito com uma expectativa de que o Everton vá bem. O Everton vem jogando muito bem no gol, e eu sou muito mais ele do que aquele outro goleiro lá, que agora não me veio o nome na cabeça, que é o reserva do Alisson. Eu gosto muito do Everton e acho que ele seria um bom goleiro reserva ali. E também ele confirmou o Douglas Santos também deve jogar. Eu, honestamente, al dia de hoje não vejo uma equipe favorito. Não vejo uma equipe favorito porque há muitas equipes que podem competir para ganhar a Copa do Mundo, mas não um equipo que destaca nesse momento. Então, porque cada equipo tem suas debilidades. E vai ganhar o equipo que é capaz de esconder as debilidades. Aqui o Ancelotti falou que não tem equipe favorita para a Copa do Mundo, né? E ontem, surpreendentemente, a França perdeu para a Costa do Marfim e a Espanha empatou com o Iraque. 2 zebras assim, completamente inesperadas. Muita gente cotando a França aí para ser campeão do mundo, tá? Só que realmente tá difícil de apontar uma seleção favorita. Eu acredito que os grandes favoritos dessa Copa do Mundo vão aparecer lá para a fase de oitavas de final, gente. Vamos lá. A primeira fase, como eu já falei, vai ser uma baba. Não dá para apontar favorito ainda ali na primeira fase. Aí a gente vai para uma fase de 16avos, que eu não sei como chama, que não era nem para ter essa fase. Também vai ter ali jogos bem medianos. E aí a Copa do Mundo vai começar nas oitavas, tá? E aí quando chegar nas oitavas, as equipes já vão estar mais desenvolvidas, entrosadas, treinadas, e aí sim a gente vai ver os grandes favoritos. Porque agora o Brasil vai jogar, por exemplo, contra a Haiti, gente. Entendeu? Então, não é parâmetro, né? É pra gente poder dizer, agora o Brasil vai. Então a gente só vai ter parâmetro lá pelas oitavas de final, talvez na de 16avos, para poder ter uma ideia. Aqui o Casemiro e o Endrick chegando junto no treino. Acho que colocaram isso porque o Casemiro deu-lhe uma entrada no jogador, no Endrick, no treino de ontem. E foi até muito criticado pela imprensa, porque falaram que o Casemiro no treino é um leão e no jogo é um gatinho, né? Achei um pouco exagerado, mas vamos torcer aí. Parece que o Casemiro é um homem de confiança do Ancelotti, não vai mexer, ainda que eu prefiro o Fabinho, jogou muito melhor do que ele no Panamá, e o Casemiro não vem mostrando. Mas sim, vamos ser brasileiro, vamos torcer que o Casemiro volte a jogar bem, porque quando ele joga bem, realmente ele joga um futebol diferenciado. Eu nunca mais vi o Casemiro dar aqueles chutes de fora da área. Eu lembro que o Casemiro, quando começou, ele dava muito chute de fora da área, fazia muito gol de fora da área. E de um tempo pra cá ele parou. Como eu falei em outros vídeos, ele tem jogado mais aí com nome. Então nós temos o Gabriel Magalhães, vai ser poupado. Nós temos Lucas Paquetá como titular, com o Igor Thiago. E isso é muito bom. E nós temos aí o Everton vai ser testado no gol. Então eu acho que a seleção está amadurecendo. Nós vamos chegar aí num bom time para a estreia, tá? Contra o Marrocos. Mas o que me preocupa nesse jogo com amanhã é o Ancelotti às vezes querer fazer esse 4-2-4, sendo que a gente vai ter Salah caindo pelas pontas ali contra os laterais, tá? Então, muito cuidado.
Observem Salah, tá? E Mormuz. Mormuz cai muito por trás dos laterais. Eu fiz uma análise para vocês desse jogo. Eu vou deixar um card aqui para vocês, uma análise completa do que pode acontecer amanhã contra o Egito, tá? Se o Brasil bobear, pode levar um sufoco, quem sabe até uma derrota para o Egito. Vamos estar atentos para chegarmos bem com o psicológico contra o Marrocos. Precisamos ganhar esse jogo para chegar bem, para não chegar sob muita pressão, para não chegar com o psicológico abalado e estar atentos, porque o Egito tem 2, 3, 4 jogadores bons de nível Europa, principalmente o Salah e o Mormuz, que podem dar ali um sufoco na seleção, tá bom? Deixa aqui nos comentários quanto que você acha que vai ser Brasil e Egito. Eu vou chutar aqui um 3-1 pro Brasil, tá? Gol de Paquetá, gol de Igor Thiago e um gol de Vinícius Júnior, tá bom? Deixa aqui a tua opinião, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para ajudar. Tamo junto, vamos pra cima, rumo ao Hexa.